A Lei Zodiac Zone foi assinada há 100 anos em Cosmópolis. As regras são: cada cidadão terá uma função de acordo com a sua data de nascimento. Os cidadãos podem se relacionar amorosamente com outros de acordo com a compatibilidade do seu elemento. Água apenas pode se relacionar entre si ou com terra, e vice-versa. Ar apenas pode se relacionar entre si ou com fogo, e vice-versa. Qualquer relacionamento amoroso fora deste padrão deve sofrer a pena da lei. Ir contra o tratado é estritamente ilegal, e quem desobedecer sofrerá as consequências. Eu sou o Ícaro de manhã, mas de noite eu sou um blogueiro anônimo. Meu nome verdadeiro é Theo Olympus. Além de ter 2 nomes, eu tenho 2 empregos. Sou o chefe publicitário envolvido na campanha eleitoral de Helena Palas. Mas ao fim do dia, eu viro um jornalista anônimo, responsável por revelar os podres que existem por aí. Dessa vez eu tenho uma grande bomba para soltar. Tudo começou com uma ligação da minha braço direito. Você não sabe o que eu vi. Eu espero que não seja pouca coisa. Eu tô lotado de trabalho pra fazer. Fim. Você sabe que eu reluto muito pra falar algo, mas eu só digo quando eu tenho certeza. Ok, agora você me deixou curioso. Eu pensei que você só tava tirando uma com a minha cara. Não é hora para suas brincadeiras. Eu vi um homem bem vestido ser morto agora mesmo. Você já saiu daí? Você já buscou algum lugar seguro? Sim, mas Fala logo, Melissa. o homem que atirou me viu. Ele me viu, Theo. E agora? Droga, não acredito. Era pra você me repassar as informações, não pra você presenciar alguém sendo morto. Como eu ia imaginar que iriam matar o marido da presidente? O que você disse? Foi com essa ligação que eu descobri que o marido da presidente, Heitor Palas, fora assassinado. Eu sempre tive um grande poder de persuasão e um carisma tão grande que me fez facilmente chegar ao topo da carreira publicitária. Meu trabalho é o famoso engana-trouxa.
Basicamente escrever como o governo é bom e como está fazendo o melhor para ajudar os cidadãos, mas na verdade eu via muitas coisas nos bastidores que eram suspeitas. Eu não poderia conviver com aquela dúvida, sou curioso demais para deixar as coisas por debaixo dos panos. Por isso, contatei uma amiga para me repassar qualquer informação de dentro do teatro em que ela trabalhava. No local havia fortes evidências de que alguém do governo repassava propina para o diretor. Se eu conseguisse juntar as provas e soltá-las na internet, a opinião pública se voltaria contra os leoninos. Provavelmente começaria uma guerra civil, mas o importante é que eu conseguiria expor mais um podre, ou quem sabe, em vez de soltar o que eu sabia, eu poderia chantagear qualquer um. De manhã, após o ocorrido, fui trabalhar e Helena parecia abatida. Só que ela é muito boa em disfarçar. Não se permite chorar ou deixar com que os outros vejam que ela está triste. Até porque a ambição dela por ganhar as eleições é muito maior. Oi, Melissa, fala. Escuta aqui, que tipo de amigo você é? A minha vida corre perigo e você simplesmente não liga. Calma, Melissa, o que você quer que eu faça? Eu agradeço a sua ajuda, mas não posso te proteger. Você errou em deixar te verem. Como é? Eu te ajudei de bom grado. Por ser a sua amiga, e você me diz que agora estou por conta própria. Está culpando a vítima. Eu não tenho culpa de terem me visto. Mel, nós somos amigos, mas quando você entrou nisso, sabia que era arriscado. Você não fez de bom grado, você fez por ambição. Você precisava provar para os seus pais, funcionários públicos, que você tem capacidade de dar certo com uma carreira no teatro. Eu sei que você não quer se tornar uma funcionária pública infeliz e entediada como o resto da sua família. Você é um estúpido. Eu te considerava um amigo. Você me disse que tinha inúmeros contatos com diretores importantes e que conseguiria arranjar papéis para mim. Eu sabia que o que você me pedia era arriscado, mas eu nunca mesmo aceitaria se eu não confiasse na nossa amizade. Eu não errei, Melissa, você errou. O que eu propus ainda está de pé. Eu posso ligar para qualquer diretor de teatro e te escalar para o papel principal em qualquer peça musical que você quiser. Mas na vida, tudo tem uma troca. Eu te disse que só faria esse favor a você se me desse as informações que eu necessitava. E você aceitou. Como não conseguiu nada de útil, eu não posso te ajudar. Eu preciso ir trabalhar agora nos meus textos. É assim, Theo. Amizade de anos jogadas no lixo. Você não tem medo que eu morra? Eu não tenho tempo para drama. Theo! 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 Eu nasci em uma família tipicamente taurina. Meus pais são funcionários públicos como o resto da família. Nós gostamos de estabilidade, dinheiro e conforto. Nós nunca fomos super ricos como os capricornianos, mas temos uma vida que não precisamos reclamar. Meu destino era ser funcionária pública. Mas acontece que, por minha família já ter uma boa estabilidade, eu resolvi sair um pouco da curva e me arriscar a fazer teatro. Desde pequena eu tinha o dom do canto. Era viciada em livros de romance e sonhava em poder viver aquelas experiências. E o teatro juntaria esses meus dois sonhos. Eu sempre sonhei em fazer peças musicais. Meus pais inicialmente eram contra, mas depois viram que se eu falhasse, ainda assim teriam a poupança de anos e anos de rendimentos que eles juntaram para mim. De qualquer forma, não importa a idade que eu tivesse, ainda assim eu poderia me tornar uma funcionária pública. Acontece que sou muito teimosa para aceitar a realidade. A realidade que eu nunca serei a atriz que eu sonho em ser. Pode me chamar de pessimista, mas por mais que eu me esforce, eu não sou aceita. O máximo que eu consegui foram papéis secundários. Uma verdadeira vergonha. Eu sempre sonhei em ser a protagonista. Voz eu tenho, mas segundo o que um dos diretores falou pra mim, eu não estou dentro dos padrões que esperam. Traduzindo, sou considerada gorda demais para ser a atriz principal. Um dia, eu desabafei com meu amigo, o Theo. Ele me parecia muito curioso sobre o lugar no qual eu estava trabalhando. Uau! Meus parabéns! Está trabalhando na Companhia Oficial de Teatro de Cosmópolis. Feliz por você, Mel. Fiquei sabendo pelas redes sociais. Obrigada, Theo. Faz tantos anos que não nos vemos. Você sumiu. Sabe, eu fico feliz que tenha se lembrado de mim.
Desculpa, Mel, sabe como é que é? O tempo passa e as responsabilidades chegam. Eu sumo, mas eu apareço sempre. Eu tenho tanto trabalho que eu acabo esquecendo até que eu existo. Sabe, eu fico feliz que tenha se lembrado de mim. Eu sou apenas uma figurinista, mas ficarei feliz se puder ver alguma peça minha algum dia. Não quero parecer grudenta, só estou meio triste por ter algumas dificuldades em conseguir certos papéis. Vamos nos livrar dessa carga negativa e falar sobre coisas boas. Olha, eu trabalho como crítico de peças teatrais. Sou bem conhecido no meio. Se você quiser, eu posso te indicar para o papel principal. Jura? Eu não acredito. Theo, você é um ótimo amigo. Calma, eu quero te ajudar, mas você me ajuda também, por favor. Primeiro, não conte a ninguém que eu te disse que trabalho como crítico de peças teatrais, porque logo saberão que sou eu e vai pegar muito mal pra você. E eu sei que você não vai querer ser vista como uma atriz que só conseguiu chegar onde chegou graças a um amigo. Segundo, eu preciso de uma ajudinha. Eu acho que o diretor do teatro tá envolvido com algum esquema de corrupção. Ai, meu Deus! Jura? Pois é, eu queria que você me ajudasse a descobrir quem entrega o dinheiro, quem fica com o dinheiro e o que acontece com esse dinheiro. Resumindo, qual que é o esquema? Isso me parece perigoso. É tranquilo, Mel, você não vai se envolver, é só observar. Eu preciso disso porque, como jornalista crítico, é meu dever fiscalizar se estão cuidando bem dos teatros, se o dinheiro está sendo bem repassado, essas coisas. Afinal, todos nós envolvidos nesse meio queremos o melhor para que o nosso trabalho seja bem feito. É muito triste ver atores tendo cortes de grana, salários atrasados, teatros sucateados, tudo por má administração e desvio de verba, não é? Verdade, mas ficará tudo bem com você e comigo? Claro! Você sabe que o governo não tolera corrupção. Os leoninos não deixariam verbas sendo desviadas, ainda mais quando se trata da parte cultural do nosso país. Eles gostam de grandiosidade, vivem indo aos teatros. Bom, se é pro bem de todos. Claro que é. Você conseguindo essas pequenas informações pra mim, eu com certeza conseguiria um papel principal pra você. Com certeza eu compareceria à sua peça e quando esse dia chegar, não se esqueça de reservar um ingresso pra mim. Serei o primeiro a bater palmas pra você. Estará magnífica. Obrigada, Theo. Conte comigo. Vou observar e qualquer coisa te ligo. Diz a sabedoria popular que não se deve confiar em geminianos. Eles são duas caras. Parece que eu tive que aprender isso da pior maneira possível. Seu incompetente! Eu falei pra se livrar do Heitor e o que você faz? Deixa-o te ver exatamente no momento do assassinato! Apenas obedeci à ordem de Vossa Excelência. Nunca tinha cometido qualquer tipo de deslize. O local estava limpo. Na verdade, se eu não fosse extremamente observador, não teria notado a aproximação da mulher. Certo. Eu não vou perdoar esse deslize. Mas eu só continuo aceitando nossa parceria porque eu sei que você é o único profissional que eu posso contar. Você é útil. Agora o que já passou, passou. Está na hora de resolvermos o que fazemos com essa bomba. Isso não será um problema pra mim. Eu já investiguei através das câmeras de segurança quem era a mulher que me viu cometer o ato. Já tenho o nome e o endereço. Eu nunca abro a boca sem saber o próximo passo a seguir. Sabe, Oscar, eu não confio em você. Mas tanto eu quanto você dependemos um do outro. Ao menos você se esforça para resolver os erros que comete. Você já sabe quem é a mulher. Dá um jeito logo. Só não manche minha reputação. Já foi um sacrifício ter que aceitar que a única escolha era me livrar do Heitor. Não foi fácil aceitar que ele queria dar um golpe em mim. Logo o homem que deitou ao meu lado nos últimos 38 anos. Lição do dia, Oscar. Nunca traia uma leonina. Sim, Vossa Excelência. Eu vou consertar o erro. Você já foi tarde.
com ele que minha mãe quer que eu case. Aqui está você. Assim que nos casarmos, vamos governar juntos esse país. É uma união perfeita, não? Juntos? Podemos nos revezar nos anos de eleição. Assim cada um pode governar. Eu não estou interessada em falar de política. Ah, vamos. Nós temos sangue dos Palas. Política corre em nossas veias. Os Palas, por gerações, se casaram entre si para se manterem fortes. Não há necessidade de estranhar algo tão natural. Ele só se interessa pela minha posição. Vamos nos casar e gerar futuros Palas. Eu quero muito ser pai do futuro presidente. Do futuro presidente? Sim, eu sonho em ter um filho. Não acha que Cosmópolis já não foi por muito tempo governado por mulheres? Acho que as mulheres Palas se protegem muito e não dão liberdade para os homens também governarem. Nós também somos capazes. Mal casamos e já pensa em filho? Sim, e eu tenho certeza que Apolo abençoará essa união com muitos filhos. Serão perfeitos como nós. Heitor, eu preciso focar na minha carreira política. Não posso virar uma fábrica de fazer bebês. Não se preocupe. Eu vou entrar na sua vida para organizá-la. Vamos ver quem sairá melhor. É isso que você pensa. Eu me saí melhor, Heitor. Não existe pessoa mais contraditória e confusa que a presidente. A mãe dela, Sara, praticamente mandou Helena se casar aos 16 anos com um primo de segundo grau, Heitor Palas, um leonino como ela. Mas ela sempre o desprezou, apesar de respeitá-lo como marido. Ambos viviam um casamento de fachada. Ele a via como fraca e incapaz de assumir a presidência, fazendo com que o orgulho dele regularmente fosse ferido por ter que estar à sombra de uma mulher de destaque. A disputa de egos de ambos era frequente. Eles discutiam o tempo todo. Heitor queria governar também e Helena nunca deu a chance para ele comandar nada. Para um Palas que nasceu com a ideia de liderança desde pequeno, com certeza deve ter o frustrado muito. Mas apesar dos atritos na frente das câmeras eram íntegros e poderosos. Seria vergonhoso demais mostrar que havia defeitos na relação deles. O problema começou quando Helena descobriu que Heitor planejava um golpe de estado contra ela. Para isso, ele começou a fazer uma rede de aliados e a se envolver com a corrupção. Simplesmente ela surtou e recorreu à única pessoa que poderia executar o trabalho sujo. Eu sou detetive e espião do Departamento de Inteligência do Estado de Cosmópolis, mas poucos conhecem o meu rosto. Eu trabalho na escuridão, embora eu faça parte tecnicamente do governo. Sétimo dia que sigo Heitor Palas. Já decorei cada passo desse infeliz. Agora é hora de agir.
Eu não falei imediatamente para Helena da falha no assassinato de Heitor. Eu tinha que ter a cabeça fria para montar a cena do crime que desse a sugestão de que fora apenas um assalto. A mídia jamais poderia descobrir que o Sr. Palas estava envolvido com um sistema de corrupção. Isso abalaria a carreira de Helena e ferraria com meu trabalho. Segundo ponto e não calculado, era descobrir quem era a mulher que viu a cena do crime e resolver o que fazer com ela. Resolvida a cena do crime, a mídia comprou a ideia de que Heitor fora assassinado em uma tentativa de assalto, assim como eu havia planejado. Até prender um marginal ariano que ficava nas redondezas, assim não suspeitariam de mais ninguém. Para a mídia, o Sr. Heitor Palas apenas foi cumprir com a agenda do governo e no percurso foi assassinado por um meliante. Fim da história. Depois consegui descobrir facilmente que a mulher era uma atriz qualquer de nome Melissa Deles. Afinal, o que fazer com uma atriz? O relógio não estava a meu favor. Eu sinto muito medo do que pode acontecer comigo depois de presenciar a morte do marido da presidente Helena Palas. Dizem que foi um assalto, mas o cara não abordou o Sr. Palas. Não disse nada. Estava bem vestido. Não parecia um ariano. Por que iria querer dinheiro? As fotos tiradas e divulgadas pela mídia não mostram o local que eu presenciei o crime. O teatro continua intocável. Não parecia que tinha havido um crime ali. Será que foi um sonho? De qualquer forma, penso que se eu manter com os meus compromissos e sempre estar misturada às pessoas, nada de ruim pode me acontecer. Afinal, criminosos agem quando a vítima está sozinha, certo? Liguei para amigas para irmos juntas ao ensaio do teatro. Não comentei com ninguém o que eu vi. Acho que notaram que eu estava mais séria. Mas eu te conversei dizendo que tinha terminado com meu namorado que nem existia. Mel, o diretor do teatro está aqui e quer falar com você. Acho que você vai ser escalada para o papel principal. Esqueça seu namorado e pense em coisas positivas. Você vai conseguir. Sério? Ele quer falar comigo? Ai, nossa, eu não acredito! Ai, eu vou lá falar com ele. Com licença, me disseram para vir falar com o senhor e... Ué, mas não tem ninguém aqui. Melissa Deles, não é?